Salve, salve minha galera mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje é a revisão para a galera do primeiro ano D, curso de redes, lá da escola Marta Gifone. A nossa revisão é uma fala sobre cartografia, que é a parte da geografia responsável em fazer e elaborar a representação de uma determinada área. E a gente começou lá o nosso conteúdo falando sobre as ferramentas que a cartografia utiliza para fazer uma representação confiável e bem elaborada. Uma das ferramentas é exatamente a topografia, que é uma das ferramentas que utiliza aparelhagem simples e o manuseio por pessoas para calcular os desníveis dos terrenos. A outra ferramenta é a aerofotogrametria, é uma tecnologia utilizada com o uso de aviões. Esses aviões eles são equipados por um equipamento que é o estereoscópio e eles sobrevoam áreas fotografando, onde depois essas imagens são organizadas e acabam criando mapas como esse que a gente pode observar aí no vídeo. Atualmente também são bastante utilizados o uso de drones para fazer a captura dessas imagens. A terceira ferramenta é o sensoriamento remoto, onde se utiliza aí os satélites. Esses satélites eles têm uma certa vantagem em relação às ferramentas anteriores, porque o processamento de dados, de informações, ela acontece de uma forma mais rápida e praticamente em tempo real essas informações elas são, digamos, organizadas e repassadas para todo mundo. Depois a gente conversou sobre as técnicas que são utilizadas e aí nós usamos a ideia das projeções cartográficas. Nós conversamos em sala que essas projeções elas podem ser divididas em três tipos diferentes, que são as projeções cilíndricas, cônicas e polares, que também podem ser chamadas de projeções planas ou ainda azimutais. O primeiro tipo de projeção que a gente está vendo aqui na imagem são as projeções cilíndricas. Nela nós temos a linha do Equador, as áreas próximas à linha do Equador, que são mais bem representadas, né? E as áreas mais distantes em relação à linha do Equador sofrem mais distorção. Já nas projeções cônicas, onde a folha fica no formato do cone, as áreas temperadas, ou seja, as áreas que vão desde o trópico até os círculos polares, são melhores representadas e ela é mais utilizada para a representação de um único hemisfério. E mais acima nós temos as projeções planas, onde eu não dobro o papel e ela é a mais utilizada para representar áreas que ficam nas zonas polares. No final de tudo, essas informações que são coletadas por essas ferramentas, elas serão utilizadas para se criar um mapa ou um tipo de representação. A gente viu que os mapas eles possuem elementos que facilitam a leitura e o que a gente conversou em sala foi exatamente sobre o tema, que é o assunto que o mapa vai tratar, a legenda, que pode ser composta por cores ou símbolos, a orientação, que a gente tem aí a Rosa dos Ventos, que já foi assunto dos conteúdos anteriores, e ainda a gente tem também as escalas. No caso das escalas, que a gente vai conversar logo, o que eu quero reforçar é em relação à leitura, que é basicamente para cada 1 centímetro no mapa, que é exatamente esse espaço que a gente está vendo, nós teremos 587 quilômetros no terreno real. E aí em relação às escalas, que é uma das ferramentas utilizadas para uma boa leitura do mapa, a gente vai ter essas escalas divididas em dois tipos, como a gente vai acompanhar agora. As escalas elas podem ser numéricas, ou podem ser classificadas como escalas gráficas, que é esse exemplo que a gente acabou de ver no mapa anterior. As escalas gráficas são escalas que têm uma certa característica e que, além do formato, ela se diferencia das escalas numéricas por conta de que os denominadores dessas escalas sempre aparecerão em quilômetros. Já nas escalas numéricas, que tem uma outra característica, os denominadores eles sempre aparecerão em centímetros. E aí, desculpa aí, né, o acento, vamos consertar aqui, é um pequeno descuido, mas é assim. E aí essas escalas, elas podem ser também consideradas ou utilizadas, né, em tamanhos.
a gente tem 3 tamanhos de escalas. As escalas elas podem ser pequenas, elas podem ser médias e podem ser grandes. O que vai mudar em relação aos tamanhos é exatamente a quantidade de detalhes que a gente utiliza e também as áreas que elas vão representar. As escalas pequenas sempre representando áreas maiores e tendo menos detalhes. As escalas médias tudo é médio. E as escalas grandes, áreas menores e com mais detalhes. Ainda sobre o assunto de cartografia, a gente conversou em sala que a gente tem 2 tipos de representações. Nós temos os mapas, que são esse modelo que a gente está vendo aqui. E aqui do lado, que já eu puxo aqui a imagem para vocês observarem, são a representação em cartas. O que é importante da gente destacar aqui é que quando a gente fala de mapa e de cartas, existe uma diferença bem básica entre os dois. A diferença é exatamente o tamanho de escala que eu utilizo. Nos mapas nós iremos utilizar escalas pequenas e nas cartas nós iremos usar escalas médias ou grandes. No caso dos mapas, onde se utiliza as escalas pequenas, porque a área que está sendo representada é a maior possível, e também a quantidade de detalhes que nós iremos utilizar é bem menor. Até porque se faz necessário para que eu possa entender que aquele desenho, aquela representação se refere a uma determinada área. Já nas cartas, eu utilizo uma escala média e grande porque a quantidade de detalhes tem que ser bem maior. A gente viu ainda na sequência que existem 4 tipos de mapas. Os mapas gerais, quando você tem uma representação onde o tema ele cuida de mais de um assunto, né? Ele tem vários assuntos em questão, em destaque, e aí eu acabo identificando essa representação, esse mapa, como um mapa geral. Nesse outro modelo, nós temos os mapas ou cartas topográficas, que são aqueles mapas ou cartas que representam relevo e terreno. Nós vimos ainda, na sequência, uma outra modalidade de mapas, que são também cartas, que são os temáticos. Nesses, diferente lá do que a gente viu nos gerais, a representação ela vai cuidar de apenas um tema. Ou seja, nos gerais mais de um, nos temáticos apenas um tema. E por último, apenas na classificação de cartas, nós temos as especiais. Como nós conversamos em salas, esse tipo de representação ela atende uma necessidade de respectivos profissionais, onde uma pessoa sem a condição e sem a informação precisa, ela acaba não conseguindo fazer a leitura. Outro assunto, galera, é sobre as curvas de nível, né? A gente conversou em sala que as curvas de nível elas são usadas exatamente para representar um relevo alto. E aí a gente precisa observar que os círculos maiores sempre representam as menores latitudes, altitudes, e os círculos menores representam as maiores altitudes. Cada linha dessa, cada círculo desse, ele vai sempre marcar um ponto de mesma altitude. Então o que eu tiver de valor será também a altitude no relevo representado. Bem, galera, esse é o nosso vídeo. Eu espero que ele possa ajudar vocês. Lembra também de dar uma olhadinha nas cores que a gente conversou em sala. Tem lá no livro, tem no caderno. E eu espero que o vídeo possa ajudar no estudo de vocês dentro da sala. Presta atenção quando vocês estiverem estudando, para não trocarem as informações, né? Que nós temos os mapas isométricos, que eu acabei não colocando aqui, e os batimétricos, para a gente não confundir. Batimétrico, altitude, e isométrico abaixo do nível do mar. Valeu e boa prova!